Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma live do TCC do Vivência Universitária. Nesse episódio, vamos falar como utilizar a inteligência artificial de forma ética para escrever a introdução do seu TCC. Na live do TCC do Vivência Universitária, nós ajudamos alunos a conquistarem o seu diploma fazendo TCC de forma simples e rápida. Eu sou a Jennifer, pesquisadora e uma das mentoras do Vivência Universitária. E se você gosta desse tipo de conteúdo, está interessado em saber mais sobre o TCC, já se inscreve no canal e ativa as notificações, ativa o sininho, porque temos conteúdos novos sobre o TCC todas as semanas, né? E nesse episódio a gente vai falar de como utilizar a inteligência artificial de forma ética para escrever a introdução do seu TCC. Bom, então, primeiramente, por que que é importante utilizar a inteligência artificial de forma ética, né? Então, o que que quer dizer utilizar de forma ética, né? A ética é o que rege o que é certo e o que é errado, né? Então, quando a gente fala utilizar a inteligência artificial para escrever o TCC de forma ética, a gente está falando de utilizar ela da forma correta, né? Porque, por exemplo, a gente tem o TCC, que é o último trabalho que você vai fazer na graduação, e que tem como função avaliar o seu conhecimento, a sua independência como aluno, né? Então, se você deixar a inteligência artificial fazer todo o seu trabalho, você não vai estar fazendo ele de forma ética, não vai estar fazendo ele de forma certa, né? Não porque você não vai estar colocando ali os seus conhecimentos, né? Vai estar deixando para que todo o chat GPT, né, que é a inteligência artificial mais utilizada, escreva para você, né? Então, essa forma de utilizar a inteligência artificial não é ética, né? Mas existem formas éticas de fazer, e é o que a gente vai falar hoje aqui nessa live. Bom, então, já que eu já introduzi, né, o que eu quero dizer com usar a inteligência artificial de forma ética, outra questão que a gente precisa entender também é quais são os problemas, né, quais problemas eu posso ter se eu não utilizar ah, a inteligência artificial de forma ética, né? Então, primeiro está relacionado com o que eu falei anteriormente, né? Que você não vai aprender, né? Então, quando você utiliza a inteligência artificial de maneira que ela faça todo o trabalho para você, você está perdendo a oportunidade de aprender, de desenvolver os seus potenciais, né? De aprender a escrever, aprender a organizar suas ideias, aprender a fazer a pesquisa bibliográfica, né? Você está deixando de aprender, né? Isso vai ser ruim para você no futuro, né, como profissional, né? Nem sempre a gente vai ter essas ferramentas à mão e a gente precisa ter autonomia para conseguir desenvolver o nosso próprio trabalho, né? Bom, essa é o mais simples, né? Mas existem outros problemas que podem surgir daí, que é, por exemplo, o professor ele pode ser capaz de perceber que você utilizou uma inteligência artificial para escrever o texto, né? Hoje a gente tem, eu vou mostrar aqui um artigo científico que saiu recentemente sobre o impacto, né, do uso de inteligência artificial na escrita dos artigos científicos. Né? Então, então, já é possível a gente perceber o que foi ou não escrito por inteligência artificial. Então, o professor, quando for ler o seu trabalho, se for todo escrito por inteligência artificial, ele vai saber. Né? Eu vou mostrar aqui. Esse artigo está em inglês, né? Mas o que está escrito aqui, ó, monitorando o conteúdo modificado por inteligência artificial em escala. Um estudo de caso do impacto do chat GPT nos artigos de revisão com inteligência artificial, né? O que eu quero só mostrar aqui, a gente não vai se aprofundar muito nesse texto, o que eu quero mostrar aqui, ó, é esse gráfico aqui, né? Então, o que que esse gráfico aqui está mostrando? Ele está mostrando aqui, ó, tem aqui seis gráficos, né? E seis palavras que são utilizadas pela inteligência artificial, né? Então, quando o ChatGPT foi lançado? Ele foi lançado em 2023, né? E aqui, nesse gráfico, dá para observar que algumas palavras como
inovativo, meticuloso, versátil, notável e intricado, né? Essa palavra aqui eu não sei a tradução para o português, né? Elas eram utilizadas assim com pouca frequência nos artigos científicos. Mas a partir de 2023, com o lançamento do ChatGPT, se você olhar, tem um pico, né? Aumentou o número a quantidade de artigos científicos utilizando essas palavras, né? Então, se você, então a inteligência artificial, ela utiliza algum conjunto de palavras, algumas estruturas, né, do texto que são bem características dela, né? Então, o professor que está ali corrigindo vários TCCs, olhando como os alunos escrevem, né? Eles conhecem também a forma como você escreve, você já foi aluno desse mesmo professor, ele vai perceber que você utilizou a inteligência artificial, né? Então, tem até esse estudo aqui para a gente é, mostrar que isso acontece mesmo, né? Bom, outra questão da inteligência artificial, né, é que ela pode te dar informações erradas, né? Quando a gente for utilizar lá o chat GPT da forma ética, eu vou mostrar para vocês ali uma informaçãozinha que ele deixa bem no cantinho, bem no final da página, né? Que está escrito lá que se você precisa checar informações importantes, porque o chat GPT pode trazer erros, né? Então, isso daí está conectado com duas coisas. Primeiro, é o chat GPT, essa forma, né, de inteligência artificial, ela não te dá as fontes de onde ela tirou a informação, né? Então, se você falar assim, chat GPT, escreva uma introdução para o meu tema de TCC, que é o seguinte, aí cola lá o tema do seu TCC. O que ele vai fazer? Ele vai pegar informações na internet, que é assim que esses modelos, né, de inteligência artificial são treinados, e vai fazer um texto ali. Só que você não vai conseguir saber as fontes de onde ele tirou. É diferente do Google, por exemplo, que você coloca, faz uma pergunta no Google e ele te dá os sites, né? Dá os sites da onde você pode buscar aquela informação. Agora o Google ele faz uma síntese, né? Que fica logo em cima, assim, com a sua pergunta. Mas logo embaixo você tem as fontes, e você consegue identificar da onde foi tirada aquela informação, né? O ChatGPT ele não faz isso, ele só te dá o, o produto pronto, né? Então ele pega o que você pediu para ele fazer, faz a tarefa e te entrega. Se você falar assim, ChatGPT, me faça a introdução do meu trabalho e coloque as fontes. Às vezes ele pode até inventar fontes, entendeu? Então, é difícil utilizar o ChatGPT dessa maneira, principalmente por conta disso. Porque você não tem como checar as fontes originais. Então, você não tem como averiguar a veracidade, né, se é verdade ou não, da informação, né? Então, imagina você escreveu dessa forma, e você entrega o TCC, o professor vai ler, e os professores, eles conhecem, né, o assunto, né? Geralmente, a gente convida a banca são pessoas que entendem do assunto. Então, se tiver alguma informação errada lá, eles vão saber, né? Então, esse é o problema. Você pode estar colocando informação errônea ali no seu TCC. E o outro problema também é o plágio. Como o ChatGPT não te indica qual é a fonte, se você não cita a fonte, você está cometendo plágio, né? Então, esses são os dois principais problemas. Primeiro, que você não tem como checar a veracidade da informação, então você pode estar colocando informações erradas no seu TCC. E segundo, mesmo se a informação for correta, você não pode não estar citando a fonte original, e isso é plágio, né? Então, de qualquer forma, se você utilizar a inteligência artificial dessa maneira, de forma não ética, você pode ser pego pelo professor ou acabar cometendo esses erros, né? Então, ele não, ele não é recomendado também por conta desses problemas, entendeu? Ele vai pode te deixar o seu TCC, pode deixar o seu TCC de uma maneira que você possa ser reprovado. Então, não vale a pena
utilizar dessa forma, né. Então, o meu ponto aqui é falar para você: não utilize dessa forma, porque não vale a pena, é muito arriscado, e se você utilizar da forma correta, da forma ética, ele pode te ajudar, né. Então agora eu vou te falar aí quais são as vantagens de você utilizar a inteligência artificial pensando, né, pensando da forma ética, que eu vou mostrar em breve, né. Vou mostrar daqui a pouquinho. Bom, qual é a principal vantagem, né, de você utilizando ele da forma correta, da forma ética? É que ele pode te dar ideias que você ainda não pensou, né. Então, às vezes, a gente, eh, tá fazendo o trabalho sozinho ou não tem muito tempo para discutir com os colegas ou com os professores, a gente não consegue ampliar nossas ideias, né. Então a gente pode ficar limitado ali num em alguns aspectos do trabalho que a gente não consegue ampliar, porque a gente tá faltando ideia, a gente não está conseguindo ver mais amplamente, né. Então ele pode te ajudar dessa forma. Outra forma que ele pode te ajudar, que são as ferramentas, né, de inteligência artificial, que a gente usa para tanto para corrigir o nosso texto, né, a nossa escrita, como também para melhorar o texto, né. Então você pode utilizar ele para essas 2 funções. Depois, se você escrever o texto, você consegue colocar, esse texto ali nas ferramentas de inteligência artificial que eu vou mostrar, e que eles vão te ajudar a você, eh, encontrar erros, né, erros de português, erros de ortografia, e também melhorar o seu texto. Por exemplo, você escreveu de uma forma e a inteligência artificial vai apontar lá: "Ó, não está claro essa frase desse jeito", aí te dá sugestões de como reescrever, né, como se fosse uma pessoa especializada, né, em português, que entende bastante de escrita, ou analisando o seu texto e te dando sugestões de como reescrever. Bom, então agora vamos passar para a parte, né, em que eu vou mostrar como utilizar a inteligência artificial de forma ética. Eu coloquei um tema, né, pra gente como a gente vai fazer na prática, a gente precisa ter ali um tema de TCC, né, para a gente conseguir, utilizar essas ferramentas e ver como elas funcionam, né, quais são os limites delas e tudo mais. Bom, o tema que eu escolhi é "Uso de plantas medicinais pela população de terceira idade da zona leste de São Paulo", né. Agora vamos eu já fiz essa parte ali, já coloquei no chat ChatGPT, né, mas vamos supor que eu não tivesse colocado. Aí o que que eu coloquei, né, essa que é a questão que a gente chama de prompt, né, que é o que que é o prompt? É o como você pede para o ChatGPT fazer algo para você, que isso é o que realmente afeta o resultado que você vai ter, né. Então depois eu vou deixar escrito aqui no box de informação como o prompt que eu utilizei, mas é algo bem simples, né. O que eu coloquei foi: "Prepare uma lista de tópicos para serem abordados na introdução do trabalho de conclusão de curso para o seguinte tema". E colei ali aquele tema que estava lá no meu Word, né, que é o tema é: "Uso de plantas medicinais pela população de terceira idade da zona leste de São Paulo". O que que eu quero aqui? Eu não quero que ele escreva para mim, eu quero que ele me dê sugestões do que eu devo escrever na introdução, né. Então é diferente. É diferente de eu estar pedindo para ele escrever para mim. Eu estou pedindo para ele me dar sugestões do que eu posso escrever. Bom, aí eu coloquei aqui, né, apertei lá enter, né, e ele já disse: "Claro, aqui está uma lista de tópicos para você abordar na introdução do seu TCC com o tema", e repetiu aqui o meu tema, né. Bom, olha, aqui ele me deu uma lista de tópicos, né, a gente vai analisar para ver se o que que vale a pena incluir, o que que não vale a pena incluir, mas é um bom começo, né. Então, em vez de se eu fosse escrever essa introdução, eu mesma faria isso, sozinha, né, eu ia pensar nos tópicos que eu vou escrever antes de escrever, né. Essa é uma forma da gente organizar as nossas ideias, para a gente escrever e ficar de uma forma mais fácil a escrita, né. Então é como se eu estivesse criando um roteiro do que eu vou escrever. Em vez de eu sair escrevendo, sem saber o que exatamente eu vou escrever, eu primeiro estruturo meu texto, como eu pedi aqui para o ChatGPT fazer,
e depois eu vou buscar essas informações por meio da pesquisa bibliográfica para poder desenvolver esse texto. Mas esse aqui é uma estrutura do que eu tenho que escrever, né? Então, ele me deu essa lista. Eu vou copiar e colar e colocar lá no meu documento. Uma coisa que eu quero mostrar aqui agora é que ele sugere, se quiser, posso também escrever um esboço de introdução com base nesses tópicos. Deseja isso? Ó, é isso que eu estou te falando, que não é a forma ética de utilizar. Porque se eu falar assim, colocar assim, sim, ele vai me dar um texto, né? E é isso que eu falei para vocês. Eu não te... Depois a gente faz isso, né? Primeiro vamos fazer a forma ética, depois a gente continua aqui nessa linha para ver o que sai desse texto que ele vai criar, né? Se eu, o jeito certo é você mesmo escrever. Você pegar a ideia inicial que ele te dá e você desenvolver. Bom, outra coisa que eu queria mostrar aqui é o que está escrito aqui. Ai, deixa eu ver se. Ó, aqui, bem no cantinho, aqui, bem no final. Está escrito aqui, ó, o chat GPT pode cometer erros. Considere verificar informações importantes, né? Então, ele mesmo avisa para você que nem tudo que está escrito aqui é correto, né? Que é o que eu estava falando anteriormente, né? Bom, então vamos lá. Eu vou pegar eu vou colar essa parte aqui, copiar. Eu vou copiar até aqui, até o 9, porque isso aqui é a estrutura do trabalho, breve descrição dos capítulos ou sessões que virão a seguir, né? A gente não precisa dessa parte. Vou copiar, vou pegar aqui, colocar introdução. Bom, ele me deu um bom começo aí para eu pensar no que eu devo escrever para minha introdução. Agora, o que a gente pode organizar é por parágrafos, né? Então, dependendo de como as regras, né? As normas na sua instituição de ensino, pode ser que você que já tenha definido, a sua introdução precisa ter 5 parágrafos, precisa ter 6 parágrafos. Mas o ideal, né, é que você tenha uma introdução de até 6 parágrafos, né? Então, o que eu vou fazer aqui agora é dividir essas sugestões, né, de tópicos que o ChatGPT me deu em parágrafos, né? Então, vou colocar parágrafo 1. Bom, o que que eu vou falar no parágrafo 1? Contextualização geral das plantas medicinais do Brasil. Ah, legal. Breve histórico do uso tradicional das plantas no país, importância cultural e econômica das plantas medicinais. Interessante. Importância da medicina tradicional para a saúde pública. Complementariedade para o sistema de saúde convencional, relevância em comunidades com acesso limitado à saúde formal. Ó, legal, a gente pode fazer que esse é o parágrafo 1 e o próximo tópico seria o parágrafo 2. Ah, coloquei no plural aqui, deixa eu tirar. Agora, aí você tem que já ir vem, você tem que analisar para ver se faz sentido para o que você quer. Bom, o terceiro, o outro tópico que ele coloca aqui, envelhecimento da população brasileira, dados sobre o crescimento da população idosa no país, especificidades da saúde na terceira idade e buscas por alternativas naturais, né? Bom, acho que a gente vamos ver a possibilidade de colocar essas duas informações aqui no mesmo parágrafo, ficaria no parágrafo 2. E agora no parágrafo 3, a gente teria aqui relação da população idosa com práticas tradicionais, manutenção dos saberes populares, uso contínuo de práticas herdadas de gerações anteriores. Aqui já pula direto para perfil da Zona Leste de São Paulo. Breve descrição geográfica e socioeconômica da região, acesso à saúde, presença de feiras, hortas e quintais medicinais. Bom, eu acho que esse daqui vai ficar no quarto parágrafo.
Justificativa do estudo, relevância científica e social de compreender os hábitos da terceira idade, potencial para contribuir para políticas públicas de saúde, problema de pesquisa. Então, a gente pode colocar aqui, esse seria o parágrafo 5. Problema, e aqui o objetivo, aí, aí ele colocou a justificativa, problema de pesquisa, exemplo. Como e por que a população idosa da Zona Leste de São Paulo utiliza plantas medicinais no cotidiano, né? Ele está te dando uma ideia de como você pode incluir como você pode escrever, poderia abordar esse quinto parágrafo, né? E o sexto, o parágrafo 6, você vai apresentar o objetivo geral e específico da pesquisa, né? Investigar os tipos de plantas medicinais utilizadas, os modos de preparo e as doenças mais tratadas, a origem do conhecimento. Isso aqui o que que ele está fazendo aqui? Ele te deu uma ideia de objetivo geral, né? Então, você precisa ter o seu objetivo geral definido, né? Então, aqui é uma ideia dele, não necessariamente você vai utilizar essa ideia. Você pode também utilizar o chat GPT, né, para te ajudar a melhorar os objetivos, o objetivo geral do seu trabalho, né? Mas não é o propósito aqui desse dia. E hipótese ou pressuposto, se aplicável, né? Bom, então a gente tem aqui uma estrutura de 6 parágrafos do que a gente iria abordar em cada um dos parágrafos para a introdução do TCC, né? Então, eu agora pensando melhor, né, quando eu comecei a dividir os parágrafos, eu acho que a gente poderia colocar aqui o envelhecimento da população brasileira junto do parágrafo número 3, que faz mais sentido, né? Então, qual é a ideia aqui? Isso a gente poderia fazer por conta própria, né? A gente não precisaria do chat GPT para isso. Mas ele como eu disse, uma das vantagens dele é ajudar a gente a ter ideias, né? Mas quando a gente for fazendo isso várias e várias vezes, né? Se eu for escrevendo vários textos, você mesmo vai ter essas ideias e você não vai precisar dessa ferramenta. Mas para quem está começando, é interessante explorar, né? Então, a ideia quando se está escrevendo a introdução, é que você vá dos assuntos mais gerais, né? Ó, ele está fazendo uma contextualização geral do uso das plantas medicinais do Brasil. Então, está falando de a planta medicinal no Brasil, né? Não está falando da população idosa de São Paulo, que é o nosso tema, que é bem específico. Ele está indo no mais geral. Planta medicinal no Brasil. Aí ele desenvolve o tema, né? Quer desenvolver o tema é o quê? Falar mais sobre o tema. Então, vai falar das plantas medicinais e no uso delas no sistema de saúde, né? Então, está desenvolvendo esse tema. Agora ele vai continuar o desenvolvimento do tema e vai falar sobre a população idosa, porque o nosso tema tem a ver com a população idosa. Então, a gente vai colocar no texto mais informações aqui sobre a população idosa e vai conectar com o uso de práticas tradicionais, que seriam as plantas medicinais. E no quarto parágrafo, a gente vai finalmente chegar ali na zona leste de São Paulo, que está ligado com o nosso tema, entendeu? Então, a estrutura que o ChatGPT fez para a escrita, ela é baseada no seguinte princípio. Todo texto precisa ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, tá? Então, isso se refere a iniciar os textos dos assuntos mais gerais, desenvolver as ideias e concluir no parágrafo final, amarrando todas as ideias que você escreveu ao longo do texto. Bom, então essa é a primeira forma da gente utilizar o ChatGPT, a inteligência artificial, para ajudar a gente a escrever o TCC. A outra forma é para utilizar ele na parte escrita.
né? Depois que você já escreveu. Bom, então como é que a gente passa de a estrutura, essa estrutura aqui, né? Que a gente sabe o que tem que abordar em cada parágrafo, para o texto escrito? A gente vai fazer a pesquisa bibliográfica, tá? Então, por exemplo, eu vou pesquisar, né, nas bases de dados, a gente já tem vídeos aqui no canal falando sobre isso, sobre esse tema aqui, ó, breve histórico do uso tradicional de plantas no país. Então, eu vou utilizar, por exemplo, plataformas como Cielo, como o Google Acadêmico, para encontrar informações sobre o uso, sobre a história, né, do uso de plantas medicinais no Brasil, né? Então, eu vou ler esses textos, vou sintetizar as ideias e escrever. Ó, agora, o outro tópico é a importância cultural e socioeconômica das plantas medicinais. A mesma coisa. Eu vou fazer uma pesquisa bibliográfica, ler os textos e sintetizar as ideias e escrever mais uma parte. E a gente vai fazer esse processo assim por diante. Então, essa forma da gente estruturar o texto, ela também nos ajuda a fazer a nossa própria pesquisa bibliográfica. Porque muitas vezes a gente fica com poucos textos, né? Às vezes a gente escuta os alunos falando, eu acho poucos textos sobre o meu tema. Por quê? Porque a pessoa só está, né? O aluno só está pesquisando, utilizando isso aqui, ó. Ele só está pesquisando, fazendo a pesquisa bibliográfica restrita ao tema do TCC dele, né? Quer saber do uso de plantas medicinais na Zona Leste de São Paulo. Isso é muito específico, a gente não vai achar muitos textos sobre isso. Mas quando a gente coloca no contexto geral, e essa é a ideia da introdução, a gente vai achar vários textos, vai achar vários artigos, várias referências bibliográficas, porque a gente está indo tá pesquisando assuntos mais gerais, tá? Então, é dessa forma que a gente vai passar da estrutura para o texto escrito, né? E a próxima ferramenta que eu vou mostrar é o Language Tool, né? Então, para acessar é languagetool.org, né? E ele é uma ferramenta que vai ajudar você a escrever, né? Então, depois que você tiver o seu texto escrito, o que você pode fazer é copiar um parágrafo aqui, ou você consegue fazer até o upload do documento, né? Verificar documento Word, para você fazer as correções necessárias, né? Ele é mais que um corretor ortográfico, né? Quer dizer o quê? Que ele não vai corrigir só se a palavra está escrita da forma certa ou errada, né? E eu vou mostrar aqui para vocês como ele funciona, tá? Então, como a gente não tem o texto pronto, né, para a gente analisar, eu vou inserir texto exemplo, né? Então, seria um texto exemplo. Bom, então ele tem vários sistemas aqui que mostra para você diferentes tipos de, coisas que a gente precisa corrigir nesse texto, né? Então, por exemplo, está aqui em amarelinho. Se eu clicar nele, ele coloca um espaço depois das reticências. Aí, se eu clicar aqui, ele já coloca o espaço para mim, né? Ou verifique esta texto, tá vendo? É este texto. Então, se eu clicar aqui em cima, ele te dá várias opções, dependendo do contexto ali que você está escrevendo. Então, o correto é este texto. Ó, aqui, a fim de, mesma coisa, ó. Pretende dizer a fim de? Essa expressão pode ser interpretada de forma informal, considera alternativas. Então, ele está te dando alternativas, ou que são sinônimos, né? Então, vou escolher o primeiro. Semelhante a. Ó, dos, quer dizer o quê? Você repetiu a palavra, né? Ó, possível erro de escrita. Repetiu uma palavra, né? Então, ele elimina uma das palavras. Bom, agora a gente tem aqui um que está em vermelho. Ó, o espaçamento talvez desnecessário, considere excluí-lo, né? Então, talvez é junto. Então, aqui, esse substantivo parece estar sendo utilizado incorretamente, considere substituí-lo, né? Então, os seus erros. Nós prometo. Então, há mais uma coisa. Nós prometemos. É um erro de concordância verbal. Já até te indica aqui, né? E aqui, provavelmente, você tem um ponto que tem que começar com letra maiúscula.
Aqui, ó, parece haver alguma coisa incorreta aqui. Considere a aplicação, né? Então, você esqueceu um A. E aqui tem um parênteses a mais. Aqui tem duas vírgulas. Ó, este segmento está duplicado. Você escreveu o mesmo texto duas vezes. Ó, português é com letra minúscula. Mesma coisa aqui, com letra minúscula. Ó, quando escrita sem acento, essa palavra é um verbo. Se pretende referir-se a um substantivo ou adjetivo, deve utilizar a forma acentuada, né? Faça a análise. Então, esquecemos um acento aqui. E aqui tem dois pontos. E aqui, ó, te dá até o dia, né? A gente colocou sexta-feira, mas na verdade é terça-feira. Bom, então ele te deu aqui uma possibilidade de corrigir todo o seu texto. É possível também você, além de corrigir esses erros, é possível também você reformular. Ó, eu cliquei aqui nessa frase e pedi para ele reformular. Quer dizer o quê? Reescrever para mim, tá? Então, o texto original é: para testar a grafia e as regras do antigo acordo ortográfico, verifique o mesmo texto em português de Angola ou português de Moçambique e faça a análise dos resultados. Bom, ele deu aqui algumas opções. Eu posso utilizar uma opção simples, uma opção formal. Ah, desculpe, não posso parafrasear o texto. Beleza. Uma opção padrão, ó, para verificar a ortografia e as normas do acordo ortográfico, confira o mesmo texto em português de Angola ou português de Moçambique e analise os resultados obtidos. Bom, posso colocar a forma padrão. Te deu uma nova forma de escrever esse trecho, né? Então, se você utilizando ele no seu próprio texto, né, você vai conseguir não só um corretor, né, foi a primeira parte que a gente viu, né, palavras que estavam duplicadas ou palavras que estavam escritas erradas, é, pontuação onde que não deveria, mas também a gente consegue reformular a frase para deixar o sentido mais claro, se for necessário, tá? Bom, agora voltando aqui no chat GPT, só para a gente continuar o que eu disse que iria fazer, que era a forma não ética, né? Então ele pergunta: se quiser, posso também escrever um esboço da introdução com base nesse tópico. Deseja isso? Aí você responde sim. Aí ele vai te dar. Então, o que que ele fez? Ele está escrevendo texto para você com base naqueles tópicos que ele próprio te indicou, né? Mas se a gente for olhar aqui, eu não posso utilizar isso no meu TCC, porque, olha, o uso de plantas medicinais é uma prática ancestral, presente em diversas culturas ao redor do mundo, especialmente em países com grande diversidade biológica e cultural, como o Brasil. Da onde que ele tirou essa informação, né? Pode ser, isso tá certo? Eu não sei. Isso, ele te retirou, copiou e colou de um outro texto, que seria plágio? Também não sei, né? Então, se você vê, o texto pode até tá bonito, mas eu não tenho como conferir se está correto, se a informação está correta, se a informação está correta, e nem citar as fontes. Então, para os propósitos no TCC, essa forma de utilizar o chat GPT não serve para gente, entendeu? Mas essa forma aqui de cima, que é te dar ideias de como estruturar o seu texto, sim, é válida e você pode utilizar, tá? Então, espero que vocês tenham gostado desse assunto e que possa utilizar as ferramentas de inteligência artificial de forma ética, né, consciente do que é possível e que não é possível fazer com ela para o nosso propósito, que é a escrita acadêmica. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber mais notificações e até a próxima.